Olá pessoal, bem-vindos ao canal Matemática aqui. O vídeo de hoje então mais um para os meus alunos de Matemática 1, questão 38 da página 119, é uma questão extensa, tem 4 itens. Aqui nesse primeiro momento está o primeiro item e aí a gente vai apresentando os itens conforme formos resolvendo, tá bom? É uma questão que fala sobre como determinar a equação do segundo grau, conhecendo o gráfico dessa função, tá bom? Então aqui ele fala, determine a lei correspondente a cada função na forma ax ao quadrado mais bx mais c, sendo o gráfico dado, ok? Então, na verdade, antes de começar a resolver, eu vou observar que você tem 3 maneiras de abordar problemas como esse, tá bom? A primeira é a clássica, é você observar que a sua função é da forma y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, ok? E aí o exercício te dá algumas informações. Por exemplo, ele fala quando o x é 1, o y é 2. Então, se você troca o x por 1, o y é 2. A vezes 1 ao quadrado, mais b vezes 1, mais c. A outra, ele te dá outra informação. Quando o x é 0, o y é 3. Então, se o x é 0, o y é 3. Então, você fica com a vezes 0 ao quadrado, mais b vezes 0, mais c. Daqui você descobre que o c é 3, tá bom? E aí, esse é o padrão. Normalmente você precisaria o quê? De 3 pontos para resolver assim. Se ia chegar aqui o C é 3 e ia ficar com A mais B igual a 2, dificultando sua vida, tá bom? Mas assim, em geral, quando você tiver 3 pontos, a gente vai ver nos outros itens, você pode tentar usar esse padrão, substituir os pontos dados. Você ia ver que de cara para esse primeiro problema não ia dar certo. No segundo problema, você pode recordar a forma fatorada que a gente lembra da nossa função quadrática, que é lembrar então que se você tem uma expressão desse tipo ax ao quadrado mais bx mais c, e sabe que x1 e x2 são raízes, são zeros da função, você pode fatorar ela como sendo a vezes esse mesmo a, tá? X menos uma raiz, x menos outra raiz. Aqui é ruim pra gente porque a gente não tem nenhuma das raízes, tá bom? E aí a gente usa então a forma canônica da função quadrática, que é o que a gente vai usar para resolver a terceira maneira, tá bom? Aqui então força bruta, forma fatorada, e aqui a forma canônica, que é lembrar que você pode pegar uma função dessa e sempre reescrever como sendo a vezes x menos x do vértice ao quadrado mais y do vértice, ok? Lembrando que aqui então o vértice, coordenada x do vértice, y do vértice, esse aqui pra gente é 1 e o 2, mas você sempre obtém ele assim, né? Menos b sobre 2a e o y do vértice menos delta sobre 4a, ok? Então, para resolver esse item A, nós vamos usar essa terceira alternativa para resolver que eu apresentei para vocês, que é então observar que essa nossa função y pode ser escrita como a vezes x menos o x do vértice. Então, o x do vértice aqui para a gente vale 1. Então, x menos 1 ao quadrado, mais o y do vértice, que é para a gente 2, ok? Então, a nossa função está quase toda determinada aqui, porque então a gente sabe que é x menos 1 ao quadrado mais 2, falta determinar esse a. Né? Mas a gente pode determinar esse a de que maneira? Usando a informação que nós temos que quando o x, lembra, aqui não aparece nada, é porque o x é 0, né? Okay? Quando o x é 0, o y é 3. Então você tem que 3 é a vezes 0 no lugar de x, menos 1 ao quadrado, mais 2. Mas observe que 0 menos 1 é menos 1, ao quadrado é 1, vezes a é a. A mais 2 é 3. Portanto, o a é 1. Então, qual é a nossa função? A nossa função f, eu chamei de y, mas tanto faz, ok? F de x é 1, você não precisa pôr esse 1, está multiplicando. X menos 1 ao quadrado mais 2. Então, para poder finalizar, deixar bonitinho aqui, você pode escrever o f como só desenvolver x menos 1 ao quadrado, então quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, então multiplicar por 1 não muda nada, quadrado do segundo, ok? Então só deixar 1, mais 2, portanto, f de x é x ao quadrado, menos 2x mais 3, bem simplesinho, né? Ok? Então, só usando nessa noção aqui da forma canônica, ok? Então, só para você se recordar, forma canônica de uma função quadrática, tá bom? O exemplo B agora está aqui na tela para você poder acompanhar.
Então, de novo, nos dá um gráfico, só que aqui, por exemplo, diferentemente do primeiro caso, ele nos dá duas raízes, dois zeros dessa nossa função, certo? O que a gente sabe é que x igual a menos 1 e x igual a 4, né? Então, já pensando na solução, x igual a menos 1 e x igual a 4 são os zeros, né? Aí eu estou escrevendo os porque uma função tem, né, no máximo 2, como estão os dois aqui, a gente já exibiu todos. E aí, se a gente lembra aquela forma fatorada que eu falei, você pode então lembrar, né, é ax ao quadrado mais bx mais c. E aí você pode lembrar que ela é a vezes x menos uma raiz, x menos outra raiz. Você tem duas opções de fazer. Eu vou deixar montado desse caso aqui, que nesse a gente tem 3 pontos. Você conseguiria determinar o A, o B e o C resolvendo um sistema, ou bem mais simples aqui para a gente, tá bom? A solução que eu vou apresentar passa por essa forma fatorada, mas como eu falei, esse é um caso onde você conseguiria usar a maneira 1. Como é a maneira 1? É observar que, por exemplo, quando o x é menos 1, o y é 0. Então, você tem 0 igual a A vezes menos 1 ao quadrado, mais B vezes menos 1, mais C. Quando o x é 4, o y também é 0. A vezes 4 ao quadrado, mais B vezes 4, mais C. E, por fim, quando o x é 0, o y vale 4. Então, 4 é igual a vezes 0 ao quadrado, mais B vezes 0, mais C. Ok? Na verdade, o legal é que quando você tem o gráfico em função quadrática, você olha onde ela corta o eixo y, esse é sempre o valorzinho do c, tá bom? Então, até fica a curiosidade, né, quando a gente montar, o final lá, o termo independente, tem que ser o 4. Aqui, então, eu vou usar o da forma fatorada, para não precisar resolver esse sistema, só deixei armado para vocês, tá bom? Não é difícil, só é mais trabalhoso um pouquinho. Quando a gente usa da forma fatorada, o que a gente sabe da nossa função é o seguinte, ela é a vezes x menos 1 a raiz, então uma raiz é 4, x menos 4. E a outra é o menos 1. Então a gente já tem quase tudo da nossa função, né? Porque ela é a vezes x menos 4 vezes x mais 1. Falta achar o a. Aí, para achar o a, a gente pode usar essa informação. Quando o x é 0, o y é 4, né? A gente usa uma delas só. Então, 4 igual a vezes 0 menos 4, 0 mais 1. Bom, 0 menos 4 é menos 4. Vezes 1 é menos 4. Vezes A, então menos 4A, igual a 4. Quem é o A? O A é 4 dividido por menos 4, menos 1. Então, em sua forma fatorada, a nossa função ela tem a seguinte cara. Ela é menos 1, né? A gente não precisa pôr 1. X menos 4, x mais 1. E aí, vamos só distribuir para colocar ela como o exercício pede, né? Ele pede que escreva da forma ax ao quadrado mais bx mais c, certo? É só a gente distribuir essa multiplicação aqui. Lembrando que tem um menos, vai trocar o sinal de todo mundo, né? Então, x vezes x, x ao quadrado, x vezes 1, 1x. Menos 4 vezes x, menos 4x, e menos 4 vezes 1, menos 4. Trocando o sinal de todo mundo, então a gente fica com menos x ao quadrado. Observe que é da menos 3x, então mais 3x, mais 4. Ok? Então, bem simplesinho o exercício também. Só deixando, então, na forma como o exercício pede. F de x, portanto, é menos x ao quadrado, mais 3x, mais 4. Essa questão de como resolver, se é usando 1 ou 2, 1 ou 3, sempre fica a critério, né, de quem está resolvendo o exercício. Eu, particularmente, prefiro, sempre que possível, usar essas formas fatorada ou da forma canônica, mas não impede, tá bom? Então, de você resolver pelo sistema, tá bom? Se você preferir. Bom, encerramos o item B, agora a gente pode, por exemplo, fazer o item C. Vou colar o item C aqui embaixo para vocês. Tá aqui o item C. E aí, de novo, essa aqui, pelo que a gente viu, é melhor usar na forma canônica, certo? Então, para a gente resolver já aqui, lembra que você pode fazer da seguinte maneira. É A vezes x menos x do vértice ao quadrado, mais y do vértice. E o vértice tem coordenadas, né? Só para destacar aqui, que coordenadas tem? 0 e 2, né? X igual a 0, y é 2. Então, você tem y igual a vezes x menos 0 ao quadrado, mais 2. Então, a sua função é de que tipo? A, né, x menos 0 é x, x ao quadrado, então ax ao quadrado, mais 2. E a informação que você tem aqui, quando x é 1, o y é 3. Então, 3 é igual a vezes 1 ao quadrado, mais 2. Opa, então,
A vezes 1 ao quadrado é A. Passa esse 2 subtraindo, então fica 3 menos 2, que é 1. Portanto, A é 1. Olha que simplesinha a solução. A nossa solução é 1x ao quadrado, ou seja, x ao quadrado, mais 2. Para deixar na forma como o exercício pediu, f de x é x ao quadrado mais 2. Eu particularmente acho, né, novamente reforçando, bem mais simples, sempre que possível usar essa noção de ou na forma canônica ou na forma fatorada. Por fim, então, para a gente poder concluir o exercício, colar o item D aqui para vocês, para a gente poder finalizar. Então, seguindo essa lógica, eu vou usar essa forma fatorada. Então, é A vezes x menos uma raiz, x menos a outra raiz, observando que aqui para a gente 0 é uma raiz e 4 é outra raiz, tá bom? Então, só para destacar, x igual a 0 e x igual a 4 são raízes. Ok? Então, a nossa função ela já está quase toda montada. Ela é A vezes x menos 0, x menos 4. Então, ela fica y igual a ax, ax vezes x menos 4. E aí você observa o quê? Que quando o x é 2, o y é 4, né? Okay? Esse aqui você ainda tinha opção, porque esse 2 e 4 é o vértice, tá? Você ainda poderia montar da outra maneira. A gente pode até testar isso. Então, quando o x é 2, o y é 4. A vezes 2, 2 menos 4. Então, observa, aqui é 2 e aqui dá menos 2. 2 vezes menos 2 é menos 4 vezes A, menos 4A. Portanto, A é menos 1. Né? Então, a nossa função ela vai ficar como? Y igual a menos x, né? Menos 1x, x menos 4. Então, y é menos x ao quadrado mais 4x. Deixando na forma como o exercício pedia, né? F de x é menos x ao quadrado mais 4x. Ok? Então, de novo, como eu falei, o legal é que, por exemplo, essa a gente resolveu usando o tipo 2, como eu falei, né? Aí só para destacar a diferença, como seria assim, resolver pelo tipo 3. Até observei isso só agora aqui na hora do vídeo. Deixando ela na forma fatorada, você quer ela A vezes x menos x do vértice ao quadrado mais y do vértice. E observe que o x do vértice é 2 e o y do vértice é 4. Então, ela é do tipo A vezes x menos 2 ao quadrado mais 4. E você sabe, por exemplo, que quando o x é 0, o y é 0. Okay? Se o x é 0, o y é 0. Né? Ou se o x é 4, o y é 0, não importa. Então, por exemplo, se o x é 0, o y é 0. Então, 0 igual a A vezes 0 menos 2 ao quadrado mais 4. E aí 0 menos 2 é menos 2, ao quadrado é 4. 4A mais 4 é igual a 0. Então esse 4 passa para lá subtraindo, dividindo vai dar a mesma coisa, o A é menos 1. Ok? Então a nossa funçãozinha ela pode ser reescrita assim, ó. Y é igual a menos x menos 2 ao quadrado mais 4. E aí, se você desenvolve, o que vai acontecer? Então, y é igual... Como que você desenvolve x menos 2 ao quadrado? Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, mais 4. E aí, agora a gente troca o sinal de todo mundo, menos x ao quadrado, mais 4x, menos 4, mais 4. Não é coincidência, a resposta tinha que ser a mesma, tá bom? Então, de novo, chegando em menos x ao quadrado mais 4. Tá? Então, você chega em menos x ao quadrado mais 4x, ok? Aí eu não vou escrever o f porque eu já deixei a resposta lá em cima, né? Mas aqui é uma maneira legal onde você pode comparar, então, o que acontece, né? Quando você tem a opção de resolver ou usando o x do vértice, y do vértice na forma canônica, ou usando a forma fatorada. As duas eu acho que são mais simples do que passar pela resolução de sistemas, mas ainda assim fica a seu critério, do jeito que você achar melhor, você pode concluir a sua solução, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Se você chegou até o final porque você gosta, acha que esse vídeo te ajuda, e aí eu peço que você, se possível, deixe o like e ajude o canal compartilhando o vídeo, tá bom? Lembre-se aí de se inscrever no canal para ficar sempre ciente dos vídeos que nós temos publicados. E é isso, nós voltaremos em breve com mais vídeos aqui no Matemática Aqui.